Nosso pastor está em viagem, como vocês sabem. E ele, na terça-feira, ele comunicou que ele ia viajar, né, para descanso merecido, né? Porque até as máquinas que são só não têm vida, né? Elas têm que descansar, parar, fazer a manutenção. Quanto mais nós, amém? Então, glória a Deus. Vamos orar mais um minuto, então? Para que as nossas almas se aquietem ainda. Pai querido, nós queremos apresentar nossas vidas mais uma vez neste momento solene, que é o momento da palavra, Deus. O momento que tudo foi preparado para este momento. Tudo. As bênçãos, os louvores, não é? Nossas orações durante a semana inteira. Não é verdade? Tudo foi feito, preparado para este momento. O Senhor nos deu da boa semente da Tua palavra. Agora, Senhor Deus, contempla cada coração. Ó Deus, porque a Tua palavra fala, ó Deus, que há diversos tipos de solo e diversos tipos de situações também que acontecem. Mas o que nós queremos, Senhor Deus, é termos um coração, ó Deus querido, pronto para receber a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra, ela é que cura, que liberta, não é? Ela que traz paz ao coração. Ó Deus querido, e a Tua palavra diz que nem carne nem sangue tem lugar nesse negócio. Mas a nova criatura tem prazer em Ti. E a nova criatura, Senhor Deus, ela precisa exercer aquilo que está escrito na Tua palavra. Então, Senhor Deus, é um momento de despertamento, é um momento de consolação, é um momento, ó Deus querido, de busca da verdade no meio de tantos enganos. É um momento em que a nova criatura, ela precisa perceber, ó Deus querido, que no Senhor, a nova criatura, não está sujeita ao jugo, ó Deus, deste mundo. E por isso, Senhor Deus, fala conosco neste dia, para que o Teu nome ainda seja mais e mais glorificado. Amém, amados? Glória a Deus. Eu sei que, vamos dizer assim, cada um tem um ministério, né? Pastor Rafael iria ministrar diferente, né? Estaria aqui ministrando, a gente adorando o Senhor, tá, meu amado? Então, tenha compaixão desse humilde servo aqui. Tá bom? Tem compaixão. Mas glória a Deus, aleluia. Porque eu sei que ele iria ministrar uma palavra e seria uma bênção. Você também sabe. É o Espírito, é o mesmo, aleluia. Né? E Deus tem falado ao meu coração alguma coisa que eu já tenho meditado, tenho buscado no Senhor. Eu só não sabia ainda aonde e quando iria meditar nessa palavra. Mas agradeço a Deus por ser com os irmãos. Não é verdade? Olha bem, nós vamos... Rafael deixou bem à vontade assim de não pregar no texto básico da Paraxá. E como eu já tinha pedido a Deus uma oportunidade de trazer essa palavra, né? Eu falei, Senhor, eu quero pregar essa palavra. O Senhor é tremendo. Eu falei, Senhor, eu quero falar dessa palavra, isso é muito importante na vida da igreja, na vida dos irmãos. Então Deus me concedeu essa oportunidade de falarmos para os irmãos, amém? Então toda atenção, meu amado, porque eu sei que tem obra muito profunda para fazer em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 4.
Diz a Bíblia assim, não sei se você pode ler, acompanhar pela tela. Se a sua versão for um pouco diferente, veja realmente o significado da mensagem. Diz assim, ó: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o que aconteceu com Caim? Irou-se, caiu fortemente, olha só, caiu fortemente o seu semblante, e descaiu-lhe o semblante, até o ponto de quem olhasse para ele havia aquele semblante pesado, né? O que está acontecendo contigo? Estou com raiva, porque minha oferta não foi aceita. Às vezes acontece com a gente ficar com tanto, tão assim, né, que a gente transparece aquilo com o semblante. Foi o que aconteceu com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Disse Caim ao seu irmão Abel. Olha só, perceba a nuance desse texto. Amém, amados? Perceba a nuance. E disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei lá onde é que ele está. Não é problema meu, onde é que está meu irmão? Acaso sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Do sangue do teu irmão clama desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Vamos ler só até aqui. Mas é importante a gente ver que o cenário aqui já era um cenário em que Adão e Eva tinham ouvido lá o diabo, tinham aberto as portas para o pecado entrar na vida da humanidade, né? E Caim aqui, ele não fez uma oferta que agradasse a Deus. E não tendo essa oferta feita que agradasse a Deus, aquilo não houve reconhecimento de Deus, Deus não aceitou, e ele ficou como? Irado. E Deus sabendo de tudo, sabendo disso, o que Deus fez? Falou, aconselhou ele: olha, Caim, olha, se não fizeres bem, o pecado vai jazer somente aonde? A porta. Que porta é essa, amado? A porta do coração. O pecado vai ficar, se você fizer o bem, o pecado já entrou na vida da humanidade. Mas já é uma realidade isso. Mas ele vai ficar onde? Ele vai ficar do lado de fora. Vai ficar na porta para fora. Então, e para ti será o seu desejo. O diabo vai ficar tocando, e aí? A carne vai ficar falando. E aí? Agora eu estou à tua porta, você não foi aceito, foi reprovado. Aí o diabo vai ficar lá, e aí? Posso entrar? Mas o que o Senhor diz? Olha o que Deus está falando com todo carinho para Caim. Mas você, sobre ele, deve dominar. Manter a porta fechada. Porque a carne já estava contaminada pelo pecado. Do lado de dentro do coração, Caim já estava com a ira. A ira fica do lado de fora, fica na pele? Fica na carne, fica lá de fora? Não, fica por dentro. Não é verdade? E a ira já tinha tomado o coração. E Deus falando para ele, olha, isso é um mal que acometeu a humanidade. O que cabe a você fazer agora? Resiste, não deixa o pecado entrar no teu coração. Você já tem ira, você já tem fruto da carne. Agora você resiste. Mas Caim não dominou. Ele deixou, ele mesmo ouvindo o conselho de Deus, a orientação de Deus, o que ele fez?
Ele falou, vou levar Abel para dar um passeio. Aí o pecado dele aumentou. Vou levar Abel para dar um passeio. E lá ele começou a projetar o mal no coração dele. Não é verdade? Está escrito aí? E diz assim, disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou, esperou a oportunidade certa e foi e matou seu irmão Abel. Amém, amado? E olha o que acontece. Deus está falando assim, olha. Caim, a terra está clamando, porque a terra ainda não havia experimentado o sangue, né? A morte, não é verdade? De um co-igual, do irmão dele. Tinha outras pessoas, mas aquele não tinha experimentado ainda. E Abel foi morto ali, esperou a oportunidade de cair e matou ele. Né? Então Deus está falando, a voz do sangue, vê se pode, amado, a voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra. Sabe por quê? Porque a terra abriu a boca e recebeu o sangue das suas mãos. Amém, meu amado? Desde então, meu amado, você entende a situação. Como é que Deus veio nos dar a salvação em Yeshua. Sabe por quê, meu amado? A Bíblia diz assim, ó, que o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio. É a mesma luta que Caim teria passado e vencido se ele tivesse ouvido a voz de Deus, o conselho de Deus. E nós podemos também hoje, se não ouvirmos a voz de Deus, o conselho de Deus, nós podemos cair. Porque, meu amado, não tem uma pessoa nos 7, 8 bilhões de pessoas na face da Terra que não precise desse conselho. Mas eles não sabem. Mas nós sabemos. Na é verdade? Quantos irmãos, né? Quantos de nós, temos feito uma luta para vencermos a obra da carne. Não é verdade? A carne tem sido algo desses tempos que você vê se multiplicar a obra da carne. Não é? Então, meus amados, eu vi que esse texto é muito importante para nós, como igreja. É um exemplo apenas, tem outros exemplos, né? Como Saul, né? Como Salomão, tantos textos, mas às vezes a gente não entende que foi na vida desses homens que perderam essa batalha, que a vitória foi da carne na vida deles. Mas o Senhor Jesus veio nos oferecer uma capacidade de nós termos domínio sobre o pecado. Não é? Isso é fundamental porque nós estamos andando em tempos angustiosos. Não é verdade? Os tempos estão se aproximando e o Senhor disse que a iniquidade, o pecado do homem vai aumentar, vai aumentar. É como que você bota uma panela no fogo, no início ela está fria, depois vai esquentando, e daqui a pouco quando fica fervente mesmo, você não tem como ficar mais olhando para a água, você tem que tirar o rosto fora. E é o que está acontecendo. Não é verdade? Então, isso é algo tremendo, porque nós precisamos entender o seguinte, que a nova criatura que nasceu em você, quando você aceitou Jesus, essa nova criatura não tem parte com a velha criatura que já está debaixo de condenação. É sério isso? Não é verdade? Se você se inclinar para as coisas da carne, você se torna inimigo de Deus. Porque Deus não se agrada disso. Mas se você se inclinar para as coisas do Espírito, você agrada a Deus. E o que eu vejo mais, meus amados, é que muitas vezes, quando nós estamos vivendo assim, vamos dizer assim, sem muita atenção a esse fato, a gente começa a andar
mais naturalmente. Mais naturalmente. A gente anda mais naturalmente, como se fosse uma pessoa normal, conversasse com as pessoas, a pessoa xinga um palavrão, a gente também xinga um palavrão. Né? A gente anda assim, às vezes sem vigiar, sem orar, mas nós, meu amado, já temos uma nova natureza. E às vezes nós não sabemos discernir quando é a nova natureza agindo. A gente pensa que está fazendo a obra da nova natureza, mas nós estamos, na verdade, fazendo a obra da velha natureza. Porque a gente vem no Shabat muitas vezes. Mas se a gente não vigiar, o que acontece? A gente começa a falar, fazer coisas, né? Pensar em coisas, não é verdade? Que não agrada ao Senhor. Mas eu achei uma coisa tão tremenda aqui, ó, Gênesis 2, um texto que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, ó. Gênesis 2, versículo 2. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, ele o que fez? Todo mundo sabe, ele descansou. Se fosse um substantivo, seria descanso, né? É o Shabat. Shabat é o descanso. Mas quando ele descansou, ele shabateou. Né? Ele praticou o Shabat. Entende a diferença? Você está no Shabat, mas você pode não estar shabateando. Isso, é verdade. É verdade. Qual a diferença? Não é sutil? Você está no Shabat, mas você não está no Shabat. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas continuou com o coração onde? No Egito. Então não saiu do Egito. Continuou no Egito. O Egito estava presente na vida deles. Eu entendo, meu amado, que quando você vem para o Shabat, quem é que vem para o Shabat? A velha criatura ou a nova criatura? A velha criatura, aquela que te deixa irritado, aquela que olha para os outros com inimizade, aquela que tem raiva, tem ódio, aquela que é partidarista, aquela que vem, mas não tem um momento de paz. Essa criatura, meu amado, é a velha criatura. Aquela que fala mal e reclama e blasfema. Pergunta onde está Deus, o que Deus está fazendo. Essa é a velha criatura. Então você não está no Shabat. Você está você tá no Shabat no substantivo. Mas você não está no Shabat na ação, na prática. Naquilo que é para ser. Não é estranho? Quantos de nós chegamos no Shabat, mas a nova criatura que está em você, que Deus já te deu oportunidade, regenerou em você, criou em você uma nova possibilidade, você dominou a carne a semana inteira, você tem jejuado, clamado ao Senhor, o que você vai fazer? Você vai chegar e vai adorar o Senhor, porque você está shabateando. Você está glorificando o nome do Senhor, porque você chegou no dia santificado, no dia separado. É tudo que você quer. Não é? É tudo que você quer, estar na presença do Senhor. Porque lá fora você sabe que há uma diferença de um abismo de separação. E você não consegue, mas dentro da casa do Senhor, com aqueles que são coiguais com você, você consegue. Amém? E isso fortalece a sua fé, fortalece a sua vida espiritual. Sabe por quê, meu amado? Muitos de nós ainda não entendemos o que é a natureza da nova criatura. Não entendemos. Eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, isso foi em 1984. Estava nascendo? Em 1984, eu não sabia, meu irmão. Eu cheguei de Moçambique, vim morar aqui, vim com meus pais, morava ali na rua Vital Brasil Filho, não sei se vocês conhecem ali no Vital Brasil. Eu olhei e falei, e agora? Agora que eu aceitei Jesus, o que significa isso? Eu não entendo. E acontece, amado. Embora vocês tenham experimentado um alívio, um refrigério do pecado que saiu, qual seria o próximo passo para vocês serem capacitados? Era entender o que a palavra de Deus diz. Na verdade, é por aí que você começa.
Não é verdade? Então, por isso é importante esse texto, porque, na verdade, nós estamos todos caminhando no sentido da salvação. A nova criatura, ela caminha no sentido da salvação, né? De ser exercitado nos frutos do Espírito. Amém. Não é verdade? Quantos estão caminhando aqui no exercício dos frutos Amém. Graças a do Deus. Espírito? É o que nós queremos. Não é verdade? É o que nós precisamos. É o que nós entendemos. Agora a questão é, como é que você vai dominar os frutos da carne? Né? Como é que você vai deixar do lado ele mortificado? Não é verdade? Olha só o que diz Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Não sei se a irmã vai colocar aí. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E como é que está aí? A cada dia? Ih, meu irmão, a cada dia, quer dizer que você, se você jejuar uma vez por semana, ou se você não jejuar, mortificando a sua carne, não resolve. Ele está falando a cada dia. A cada dia. Mortificar a sua carne, ó. Tomar a cada dia a sua cruz, ó. E siga-me. Tome a cada dia, irmão. Tome a cada dia, irmão. Tome a cada dia, irmão. Tome a cada dia. Você sabe onde está a ação da sua carne tentando proliferar. Você sabe, irmão. Porque você é nova criatura. Quando você vê que aquela ira começa a brotar no coração, o que você vai fazer? A cada dia. E se você examina a sua, conforme diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se cada um. Aí os irmãos só faziam examinar a si mesmo na hora que iam tomar ceia lá, naquelas denominações, né? Uma vez, na hora que às vezes nem jejuava nada. Vivia o tempo todo na carne. Não é verdade? Examine-se cada um. Mas eu não fiz nada demais. Você acha que a carne vai delatar a si mesmo? Não. Nem que lembrar. A carne não vai se delatar, meu amado. Não vai se dizer assim, realmente eu estou fazendo uma coisa errada. Realmente eu fui um disseminador de discórdia. A carne não fará isso. Amém? A carne não fará. Mas se você examinar a si mesmo em jejum, perguntando, Senhor, a nova criatura que o Senhor me deu, estou fazendo esse jejum de humilhação, Senhor Deus. Me mostra onde estou errando, pecando diante de Ti. O que vai acontecer? Você vai mostrar, olha, vai lá e pede perdão àquele irmão. E ali, meu irmão, você começa a ser exercitado na boa doutrina do Espírito de Deus. Porque ele vai se agradando de você, vai vendo onde é que você está errando, e você com boa vontade. Meu querido, quando isso acontece, a gente começa a reparar nossas brechas. Olha, Jesus falou assim, uma coisa tão linda, que às vezes a gente não aproveita, a gente não sabe. Isso não é para mim, não. Ele veio o quê? Ele veio para os montes serem... Qual era o discurso de João? Os montes serão aplainados. Os vales serão cobertos. O monte do pecado, da vaidade, do agir, sabe como, meu amado? Sem a vontade de Deus. Porque quando você age sem a vontade de Deus, você está transgredindo ao mandamento, à lei, você está fazendo aquilo. Eu não preciso dizer, eu faço o que eu acho que é bom, não, meu amado. Não, faça aquilo que é justo, aquilo que é certo. Na presença do Senhor. Os montes serão aplainados. Será que a gente consegue entender que esse discurso pertence para nós? Não, eu não entendi esse discurso, não. Não, meu amado, entenda. Os montes serão aplainados, os vales serão preenchidos, os caminhos serão retos.
Por causa de quê? De que nós vivemos não pela carne, mas vivemos pela direção do Espírito de Deus. Amém? E eu pergunto para você o seguinte: será que Deus consegue encher um vaso? Nós somos vasos de Deus. Mas o seu vaso está cheio de ódio. Você diz: eu não tenho ódio. Mas eu não tenho ira. Eu não planto desavença. E Deus diz que essas coisas todas Ele odeia. Mas quando você chega na presença de Deus, Deus fala: ó, na presença dos irmãos, é tudo bom, tudo bonito, tudo legal. Mas quando a gente se humilha na presença de Deus, Deus mostra, ó. Aí você fala: ih, rapaz, e agora? Agora é Deus comigo e eu com Ele. Se você é a nova criatura, você vai dizer: eu quero. E quando você começa a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, que tem essa missão de nos ensinar, nos orientar, nos dirigir em todo o caminho, quando você começa a fazer isso, você começa a se fortalecer no Espírito. A nova criatura começa a ganhar dimensão de natureza espiritual para estar no reino de Deus, exercendo autoridade. Como é que Deus vai encher um vaso cheio? Como é que vai encher? Eu quero ser baseado no Espírito Santo, mas você já sondou seu coração? Olha o que a Bíblia está falando, ó. Tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia. Aí você vai dizer: mas eu não consigo nem jejuar. Meu amado, se você não consegue jejuar, é a mesma coisa. Porque você fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, estou me arrependendo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia. Meus amados, nós estamos debaixo da graça. Amém? E você entende o que é graça? Graça é o grande favor de Deus, é a vontade de Deus te abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar, mas não podemos usar a graça como se fosse uma desgraça. É graça. Ele olha para você com um desejo de te abençoar, de fortalecer você, de você ser vencedor. Ele olha para a gente, amado, quando a gente vem no Shabat, para trazer descanso. A gente vê isso, Jesus fazendo milagres. Por que ele fez milagre? Nós ouvimos aqui tantas vezes na boca do Rafael, servo de Deus, que ele não, Jesus olhando para o enfermo e falou assim: coitado, esse também é filho de Abraão. Seja curado. Levanta, anda. Cego, veja. Amém? A mão mirrada. Como é que vai trabalhar com a mão mirrada? Então, meu amado, é assim que funciona. Quando você começa a colocar as coisas conforme estão debaixo do prisma, do olhar de Deus, com sinceridade, Deus começa a fortalecer o seu homem interior. E sabe o que acontece? Você se torna capaz de dominar o pecado que ainda não foi concebido, mas a ira que está dentro, a carne que foi contaminada, a pessoa, nova pessoa em Jesus, ela consegue fechar a porta. E ela fecha a porta e aí ela não deixa se consumar o pecado. Porque o pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós. Não é o que Jesus falou? Não é o que Deus falou lá, quando nós lemos lá em Gênesis 4? Mas eu separei aqui algumas coisas, quer ver? As portas de acesso ao mundo interior da alma humana. Por onde é que está entrando? Por onde é que entra? Jesus falou coisas tão simples sobre isso, né? Mas a gente acha que para nós não é, né? São os 5 sentidos. Não é verdade? Se você for ver a concupiscência dos olhos, olha só, 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, eu não gosto de, quando é para especificar, é tudo. Se for só um pouquinho de coisa, é um pouquinho de coisa. Se é dia a dia, é dia a dia. É o que a Bíblia está falando.
Aí é dia a dia, mas não precisa ser dia a dia. Eu acho que não. Quando a gente faz isso, a gente sai debaixo da direção de Deus. Sabia? Fala, é dia a dia, é dia a dia. Amém. Né? Se o mundo jaz no maligno, o mundo, eu não posso ter amizade com o mundo, achar que o mundo tá maravilhoso, que é encantador. O mundo a criação de Deus é linda mesmo. Né? A criação, o mar, a terra, os peixes, tudo é maravilhoso. Mas daí a você ficar apegado a isso é outra situação. Não é verdade? Porque tudo que há no mundo, 1 João 2, 16, 17, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, né? É a soberba da vida. Não vem do Pai, mas vem da onde? Vem do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você consegue entender que existe uma linha divisória? Sim. Consegue entender que se a gente vive pelas obras da carne, a Bíblia fala lá em Gálatas 5, o que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz isso, amado. Mas às vezes parece que a gente pula, a gente não dá muita importância, não é? Mas se Caim tivesse dado importância, não é verdade? Ele teria o escape. Porque você vai ver em Gênesis 5, eu estava falando com minha esposa, que a história de Caim acabou no capítulo 4. Terminou ali, acabou, não se fala mais de herança de Caim. Mas o dia que Adão e Eva tiveram 7, aí ele começaram de novo a invocar o nome do Senhor. Amém? Existiam pessoas, e Deus se agradou disso, e começou, eu falei para a Rosa, existe uma galeria de gente, de pessoas, de Adão a Noé, que cita que eles começaram de novo, todo mundo aprenderam com Adão, que era servir e se relacionar com Deus. E hoje nós podemos aprender, amados. Nós temos que tomar uma posição, senão não vamos conseguir chegar lá. E o diabo, ele vai por onde? Vai pelos sentidos mesmo. Não é verdade? Ele não vai para outro lugar. Mateus 5, 29. Vai pela carne, ele sabe, ele estuda a gente, amado. Eu vou dizer para vocês, eu estava com dificuldade de jejuar, queria que você escutasse isso, porque eu estava com dificuldade de jejuar, e um dia eu falei para a Rose, eu gosto muito de jejuar, eu creio no jejum, eu sei que o jejum é necessário, eu quero jejuar, se o Senhor me der condição eu vou jejuar, eu quero jejuar, não estou conseguindo jejuar, mas eu vou jejuar, eu quero jejuar. Um certo dia, começou um processo, né? Começou um processo, várias coisas foram acontecendo, porque o nosso Deus é assim, quando você se dispõe a fazer a vontade dele, ele começa a trabalhar para te dar vitória. Não é verdade? E um dia eu falei, Rose, hoje eu vou jejuar, para Deus queimar essas coisas que me perturbam de madrugada. Eu vou jejuar. Meu amado, jejuei só de, por exemplo, de 9 horas da noite até 9 horas da manhã. Jejum de 12 horas, amado. Jejum de 12 horas, não é? Mas quando chegou lá para 2, 3 horas da manhã, rapaz, a carne começa a falar. Ai, ai, eu falei, não vou. Não vou. Meu amado, a carne tremia, fazia assim. Tá brincando porque não era você lá. Você vai ter a sua experiência, viu? Eu estou falando isso para edificar a vida dos irmãos. Porque você lutar contra alguém que está fora é mais fácil. E se você não consegue derrotar, você xinga, você fala mal, você difama, você faz tantas coisas. Mas como é que você vai falar mal de você mesmo? É uma militância, amada. É uma luta interna, é uma luta interior. E você sabe qual a conclusão que eu cheguei, meu amado? Eu estava orando, Senhor, para essa palavra. Eu estava orando e falei assim, eu vou falar com os irmãos que nós temos que implodir a carne. Eu cheguei a essa conclusão. Temos que implodir a carne. Como? Com jejum e oração.
É fazer isso pelo nosso próprio bem. Você está lutando, militando pela salvação, para herdar uma vida eterna com o Senhor. Tem que ser claro isso em nossas vidas. Não é fanatismo. Fanatismo é quando você crê numa coisa que está fora da palavra. Fanatismo é quando você começa a definir conceitos, padrões, ensinamentos que não tem a ver com a palavra, que não é ensinamento, não é fundamento bíblico. Aí é fanatismo. Mas porque os irmãos que estavam em outras denominações mais tradicionais, cujo qual eu vim, falavam que batismo no Espírito Santo, falar em novas línguas, não é de Deus. Entende? Então, para eles isso é um fanatismo. Mas você segurar na palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra e fará valer na sua vida. Amém. Amém? Ele fará. E se nós sabemos que Jesus ensinou, Mateus 5, 29, é um pouco, às vezes a gente fala assim, Jesus falou, mas isso não é para mim não, mas é para mim sim, meu amado, é para mim sim, é para mim, talvez você não tenha entendido, mas é para mim, é para você. Mateus 5, 29. Deixa eu ver se eu vejo aqui, 29. Olha só, vamos ler do 27 também. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Para onde é que vem o pecado? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Por onde foi? Foi um dos sentidos. Foi um dos sentidos, não foi? Os 5 sentidos, é o olho, né? O tato, na verdade o paladar, o cheiro, na verdade o ouvir. Não é aí que a gente entra em derrota muitas vezes? Não é verdade? Você está com a sua mente tranquila, está feliz, e de repente vem na mente um pensamento. Meu Deus, que pensamento mais sórdido, que coisa horrível. Meu amado, mas você não teve força para fechar a porta do pensamento. E aquilo ali, meu amado, não foi você não tem prazer no pecado. Você está até lutando contra isso. Se você tem algum vício que veio da velha criatura, você está lutando para não fazer, para não praticar, mas de repente vem aquela coisa horrível e você não sabe o que fazer, não é verdade? Essas coisas acontecem. É por isso que Jesus está falando aqui, baseado naquilo que foi ensinado lá no Decálogo, lá em Êxodo 20. Não adulterarás. Não adulterarás. Mas a pessoa ficou aquela coisa, né? Aí alguns acham, não, já que eu pensei, era meu mesmo isso. Então, não vou falar para ninguém. Mas aquela situação seria boa, né? Fazer aquelas coisas. Aí você vai se linkando nas coisas do pecado que a velha criatura praticava. Você está entendendo a gravidade da coisa? Mas Jesus está falando, se você, porém, que olhar para uma mulher com intenção impura e cobiçar, que olhar é vezes de... ninguém pode impedir de você ter um olho para olhar mesmo, né? Mas uma coisa é olhar, outra coisa é deixar aquilo descer o coração e deixar aquilo se tornar uma cobiça. Isso aí é que é o pecado, amém? Isso aí que não dá. Então, olha como é que entra pelo um dos sentidos. Porque se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe. É melhor que se perca um dos seus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Aí a pessoa peca, então arranca o olho, arranca os dois, né? Aí arranca as mãos também, porque o tato também pode pecar, o cheiro também, arranca o nariz, bota o tampão. Não é verdade? Os ouvidos, você não escuta mais nada, mas nós estamos no mundo, amado. Passemos luz nesse mundo. Como é que você vai mortificar isso? Qual é a porta para ser fechada? Como é que você vai fazer isso? O pecado não terá domínio sobre vós. Mas como? Crucificando. Se os teus olhos veem coisas que não são para ver e você não consegue, jejua pela tua vida. Fala com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, o Espírito Santo de Deus está aí em nossas vidas, na vida da igreja, para isso. Amém. Não é verdade? Há saída, há escape. A Bíblia não diz que não há escape, não há
opressão que venha sobre nós, que Deus não dê um escape. Ele dá o escape. Mas com aqueles que são sinceros e reconhecem a sua fragilidade. Sabe, amado, nós precisamos experimentar a natureza da nova criatura. Muitas vezes está tão embolada a situação, pelos nossos afazeres, pelo nosso corre-corre diário, semanal, que a semana passa voando e você não ora nem jejua uma vez por semana. Tá? Também não é a ideia de você orar e se matar, não, sabe? O jejum não é para te matar. Não é para te matar. O jejum não é para te matar. Você não é assassino de si mesmo. Eu estou jejuando para me matar. Não é isso. Você está mortificando a nova criatura. Preste bem atenção, que isso é super importante. Às vezes nós pensamos que os outros sabem, e às vezes nós não sabemos que os outros ainda não está bem esclarecido e não sabem. Tá? Jejuar significa que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar na nova criatura a ter domínio para fechar a porta, para te fortalecer e te sustentar. Porque se você jejua como nova criatura, ele te capacita a ficar 12 horas, 18 horas, 24 horas. Se você está andando como nova criatura, entende isso, amado? Eu queria que os irmãos entendessem isso, é tão importante, tá? Porque se você jejua na carne, a carne não aguenta. A carne vai dizer, está na hora de comer o hambúrguer, é agora. Está na hora de almoçar, você não consegue passar da hora. Amém? Mas se você está jejuando, o Espírito Santo de Deus, meu conselheiro, meu orientador, meu sustentador, poder de Deus, é o enviado pelo Senhor, me ajuda, me sustenta. Meu amado, a nova criatura, ela vai ficar, sabe como? Ela vai ficar desligada, você está mortificando, a carne está lá, ó. A carne está lá, sabe como? O desespero, aquele descontrole, a concupiscência da carne, que é o desejo desordenado da carne, vai ficar lá, ó. E você vai ficar aqui com o Espírito Santo jejuando, orando, você vai ficar aqui, e o pecado não tem domínio sobre você, e você está agradando a Deus, e você vai se capacitando cada vez mais para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é formidável. É formidável. É tremendo isso. Eu fico maravilhado quando vejo essas coisas, queridos. Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, quem não toma a sua cruz e não segue a mim, amém? Olha o que diz mais ainda. 1 Coríntios 6,12. Capacidade que nós temos de avaliarmos e julgarmos as coisas. Porque nós temos discernimento do Espírito de Deus. Amém. Nós não somos tolos, sem sabedoria. Não é verdade? Nós temos essa capacidade. 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, me são permitidas. Amém? Nós temos que ter essa capacidade, que eu chamo de capacidade discricionária, é uma palavra meio estranha, discricionária, né? Capacidade de saber o que é certo e o que não é certo, o que é e o que não é. Se isso aqui não é para mim, não é bom para mim, né? O grande pecado do homem é achar que pode viver a sua vida baseada na sua justiça própria. Não preciso do governo de Deus, não preciso nada, eu mando na minha vida, eu faço. É com a minha capacidade intelectual, minha sabedoria que eu sou. E aí, meu amado, quando acontece isso, a gente está andando fora da presença do Senhor. Amém? Eu não quero cansar muito os irmãos, mas eu sei que no descanso do Senhor os irmãos não ficam cansados. Não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom, nosso Deus amado. É muito bom.
Efésios 4, 17, 32. Portanto, digo isto e testifico no Senhor. Olha aí, ó. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Não tem para onde correr. Eu não sei qual é o evangelho, qual é a Bíblia que o pessoal está pregando. Porque tudo que fala tem a ver com consertar o caminho. Amém. O nosso caminho, a nossa caminhada. Não é verdade? Tudo que a gente lê na palavra. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância neles. Mas nós temos a sabedoria de Deus aqui, ó. Ah, obrigado, tem uma aguinha aqui. Obrigado, mano. Amém? Levítico 16, 31 fala. Antes disso, vamos ler Efésios 4 mesmo, 22. Que vai aconselhando a gente algumas coisas importantes. Que quanto ao passado, vos despojeis. Despojeis. É apanhar e tirar aquela vestimenta. Arranca tudo. Do velho homem que se corrompe pelo quê? Pela concupiscência. Concupiscência do homem, do engano. E vos renoveis aonde? Mas qual é o Espírito? É o Espírito Santo? É o seu Espírito. É o seu Espírito. Olha, meus amados, olha o que Deus está ensinando para a gente, recomendando. Eu sei que nós já lemos esse texto várias vezes, nós sabemos o texto, mas nós precisamos buscar esse renovo no Espírito, a cada dia, jejuando, orando, crucificando. Eu creio que vai ter um momento que você não vai precisar crucificar todo dia, né? Porque aí você já vai estar mais Senhor da sua porta, que você entra e você fecha para nada, não é verdade? Mas quando a gente precisa, quando a pressão maligna está forte, quando a gente sente que o diabo está querendo invadir, o que você tem que fazer? Jejuar mesmo. Jejuar e pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me fortalece. Eu sou nova criatura, eu quero te honrar, me capacita. E o Senhor vai fazer isso. Não porque eu estou falando, mas porque Ele é fiel. Ele o fará. Ó, nós não temos que ceder ao espírito de medo. Nós não temos que nos sentir tão angustiados. Angustiados ao ponto de dizer: não aguento mais. Quantos passam isso? Estou muito angustiado, eu não sei, a pressão espiritual está muito forte, eu não vou conseguir. Você está entendendo como a questão é extremamente importante? Porque a sua confiança não está no Senhor, por isso que você está dizendo isso. É porque você não está entendendo a fidelidade de Deus. Porque se você entender que maior o que está em você do que aquele que está no mundo, você reverte o problema, você espera, ainda que a sua carne esteja te acusando. Sabe como no desenho lá do Pica-Pau, quando a coisa começa a ficar vai explodir tudo, e você fica ali na posição, e daqui a pouco o Espírito Santo vem e aquilo vai embora. Meu amado, bem-aventurado aquele que sofre tentação. Ih, rapaz, tentação não quero não. Pois é, mas bem-aventurado, mais do que feliz. É o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, Tiago 1,12, receberá a coroa da vida. Tudo que nós estamos querendo é isso. Qual o Senhor receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido ao que o ama, aos que o amam.
Ninguém, versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um, olha como é que o Tiago está explicando a natureza, como é que a coisa começa a acontecer, vai acontecendo, e se você não toma a posição, vai chegar a dimensões muito piores. É natural que você tenha uma ansiedade, mas você deixar que a ansiedade domine você por uma circunstância qualquer da vida, é diferente. Né? E não tem outra saída, amado. Essa é a saída de Deus e é a única, ela é perfeita. Ah, não, vou tomar calmante. Calmante não vai resolver seu problema. Amém? Tomar o chazinho não vai resolver o seu problema. Você tem que ter domínio. Domínio próprio, é fruto do Espírito. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém? A própria concupiscência vai te traindo. Mas você tem oportunidade de resistir a isso. Quando você se coloca na posição, na presença do Senhor. Olha só, o conselho, olha o que Jesus falou para Pedro. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e não foi o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Olha só, o diabo queria cirandar Pedro, queria fazer algo terrível com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus intercedeu ao Pai, o Pai guardou Pedro. Onde é que está a nossa solução? Vem da onde? Vem do Senhor. Não vem de você. Tomar muito chá, tomar muito remédio, não resolve. Mas quando você se coloca na posição de dependente do Senhor, mas eu dependo, eu creio. Você crê, mas você pode não confiar. Eu creio que Deus existe, que é poderoso. Também o diabo crê nisso. Mas crer e confiar, o diabo não pode confiar em Deus, vai mandar ele para o inferno, não. Mas nós podemos. Quem crê e confia, confiar é colocar a sua vida na dependência, custe o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor só deseja o bem nosso. Amém? E isso, meu amado, vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém. Última coisa que eu queria falar para os irmãos, 1 Coríntios 15, 42, vou abrir também aqui, porque é um texto, 1 Coríntios 15, 42, vê se é isso mesmo. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, que é vergonha. Ignomínia é vergonha, significado. Mas é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, mas é ressuscitado em poder. Está vendo? Quando você começa a semear a palavra de Deus no seu coração, declarando que você crê nela, que você confia na palavra de Deus, que você crê no Espírito Santo de Deus, que você valoriza a sua salvação, que você sabe que você está num processo de santificação, cada dia crucificando a carne, avançando no Senhor. Você está semeando aonde? Você está mortificando, você está semeando na onde? Ainda no físico. Né? Você ainda está no físico ainda, crucificando a carne, né? Mas haverá um momento, quando você deixar essa terra, que você vai colher tudo no mundo espiritual. Em santidade, na presença do Senhor. É isso que Paulo está falando. A ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Nós sabemos que nós estamos, né, debaixo dessa contaminação, enfermidade, chamada pecado.
Então nós estamos aqui em humilhação, estamos, Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de mim. Meu amado, isso tem grande valor diante de Deus. Né? Porque a pessoa, para que eu vou ficar na igreja? Lá fora é melhor. Não, meu amado, a igreja é um local de tratamento de Deus. Eu vou para o mundo, porque o mundo, já que tem coisa errada aqui, lá também, lá fica à vontade. O pecado vai em frente mesmo, e eu vou fazer minha vida conforme eu acho que é a carne. Mas quando você semeia, quando você entende os princípios espirituais da palavra, e você fala, realmente estou semeando em vergonha. Porque as coisas que vêm, só Jesus. Mas eu vou perseverar. E quando você vai perseverando, você vai avançando, cada vez mais você vai vendo, sabe o quê? Que você vai tomando posse das coisas espirituais, da sua salvação, das coisas da nova natureza, da natureza que tem comunhão com Deus, e você vai se deleitando no Senhor. Deleite, prazer, de natureza que você não entende, é um prazer diferente. Não é o prazer da carne, é um prazer de natureza espiritual. E você começa a entender, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o seu coração já não tem mais aquele desejo da carne. Não é mais aquele. Você vai aprender a ter deleite nas coisas do Senhor. Aí Deus vai começar a abrir seus olhos, te dar a visão espiritual. Você vai crescer para poder participar no reino de Deus. Porque enquanto nós fomos criancinhas, nós não podemos contemplar certas coisas de natureza espiritual. Porque a gente vai ver demônio, a gente vai ficar desesperado. Vai falar, meu Deus, o que é isso? Mas quando você começa a ter uma comunhão com Deus, você sabe que Deus não vai te falhar. Você vai tomar autoridade e fala, demônio, o negócio é o seguinte, ó, joelho aqui, que aqui não é de brincadeira não, para de palhaçada. Você não sabe o Deus que você serve, mas o Deus que criou todas as coisas, o diabo sabe quem ele é. E ele vai obedecer, porque você está falando como participante do reino de Deus. Você tem autoridade sobre ele. Amém? Amém? Isso é formidável. Isso é tremendo. Por que eu tenho que ser tímido? Por que eu tenho que me deixar aborrecer com as coisas pequenas? Não falando... Também sou sujeito a isso, amados. Mas existe o escape. Existe a solução para isso. E a minha oração é que a igreja entenda isso. E que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. A graça está aí para nos fortalecer, para nos impulsionar. Se você cai, Deus te levanta e te perdoa. Né? É graça, amado. É graça sobre graça. Eu não teria graça sobre graça para perdoar meu irmão, mas ele tem graça sobre graça para me fazer perdoar meu irmão. Né? Ele faz isso é lindo demais. E eu quero andar dessa forma na presença do meu Deus. Amém? E você? E você? Como está a sua batalha na carne? É para isso que servem os irmãos. Não é verdade? É para nós ajudarmos, diz a Bíblia, a levar o fardo. É para isso que servem os irmãos. Amém? Para compartilharmos de vitórias e de bênçãos. Amém? Nunca derrotas. Né? O crente que só conta derrota, ele tem que jejuar pela vida dele. Não é verdade? E com paciência ele vai chegar lá também. Eu não sei nem que horas tem, mas deve ser uma hora boa, né? 15 para uma? Passou rápido, né? Eu fico maravilhado com essas coisas de Deus. E eu queria orar com os irmãos. Né? Filhos de Deus. Muito bom orar. Orar, meu amado, orar.